Por que costumamos desistir e rejeitar nossos próprios sonhos? Até quando você vai continuar dizendo não? Existe o que a gente chama de modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência, a nossa mente, o nosso corpo vai trazer a gente para aquela forma mais segura, né? E dessa forma mais segura, a sobrevivência é fazer o básico, o essencial, apenas o suficiente. Dessa forma, você vai fazer aquilo que precisa ser feito para a sua sobrevivência, vai fazer parcialmente algo que não seja exatamente para a sua sobrevivência e vai deixar de fazer outras coisas. Vai deixar de fazer aquilo que sai do seu conforto, né? Deixar de fazer aquilo que demanda um pouco mais de energia. Então, por exemplo, você vai deixar de acordar um pouco mais cedo para estudar, para preparar algum trabalho ou para fazer a sua academia. Isso vai demandar muita energia, né? Porque isso não é a sua sobrevivência, isso não é o básico, isso é sair da sua zona de conforto. E no modo de sobrevivência, isso vai ficar cada vez mais difícil. Por que eu entrei no modo de sobrevivência? Ou por que eu estou nesse modo de sobrevivência? Primeiro, porque ele é confortável, né? A gente viu que ele é confortável. No modo de sobrevivência, você deixa de encarar mudanças, você deixa de encarar desafios. Então, ele é muito mais confortável. Segundo, em situações de medo, em situações de ansiedade, em situações de estresse. Então, por exemplo, a gente teve aí a pandemia. Na pandemia, muita gente entrou nesse modo de sobrevivência. Outros não. Outros foram forçadamente obrigados a sair da zona de conforto, né? Então, eu fui mandada embora do meu trabalho, eu tive que me redescobrir, eu tive que, sei lá, né, ter uma nova fonte de renda. Então, ok, essas pessoas foram forçadas a isso, mas muitos não. Muitos, pelo medo, pela ansiedade ali, deixaram entrar nesse modo de sobrevivência. E mais, usam isso como desculpa, né? Vão usando esse medo, vão usando essa ansiedade aí por tempos e tempos e tempos como desculpa para não agir, para não fazer nada. E agora, qual é o primeiro passo para a pessoa que busca mudanças e esbarra nos próprios fantasmas? Tem uma frase que eu adoro, eu repito e eu uso como mantra e falo para muita gente. Ou você arrisca ou você se conforma. Então, crescer, o crescimento, a evolução, o resultado, ele depende de você se arriscar. Ele depende de você sair desse básico, de você sair daquilo que você sempre faz. Para ter novos resultados, eu preciso de ter novas ações. Então, primeira coisa é encarar, arriscar, ter essa autoconfiança. Lógico, com o pé no chão, sem fazer loucura, mas o que eu gosto de dizer é pensar menos e agir mais. Pensar menos e agir mais. Você vai planejar? Sim, você vai ter um mínimo ali de planejamento, mas você não vai ficar sua vida inteira planejando, sua vida inteira pensando, trazendo ali os detalhes, aqueles pequenos detalhes para você agir. Não, pense menos e haja mais. Mas e quando a gente corre atrás dos próprios sonhos, mas acaba sendo frustrado, tudo dá errado? Olha, nós somos orientados, isso é pura verdade, né? Se a gente parar para pensar, se você observar o seu passado, você vai lembrar que muitas vezes a gente foi orientada a interpretar o erro como algo ruim, a interpretar o erro como passado. A visão perfeccionista traz a ideia de que a gente não pode errar, né? De que o acerto ele tem que acontecer ali, que você não pode ter nenhuma outra tentativa frustrada. E pelo contrário, né? Grandes feitos vieram após várias tentativas. Thomas Edison, que é quem inventou a lâmpada, ele fala que ele tentou 10 mil vezes. 10 mil vezes até chegar no resultado final. Mas ele não considera aquelas 10 mil vezes como erro, ele considera simplesmente uma opção descartada. E ele afirma que se não fosse aquelas opções, se não fossem aqueles erros, ele nunca teria encontrado o caminho certo. Né? A gente tem aí hoje, né, para quem adora e realmente é super conhecido, que é a história do Harry Potter. A autora do Harry Potter só conseguiu ter sucesso depois de vários fracassos. Né? Inclusive, quando ela deslanchou, quando realmente ficou conhecida, ela era uma pessoa que estava divorciada, estava sozinha em casa, estava desempregada, recebendo a ajuda do governo. Então, assim, tudo dando errado. Mas ela encontrou naquele erro, naquela situação, naquele momento, uma forma de encarar para seguir. Então, a gente tem exemplo da Honda, a gente tem um exemplo, e eu fiquei sabendo disso hoje, e eu adorei porque eu adoro doces, né? O brownie, que é super conhecido, é um dos doces aí, para quem realmente gosta de chocolate, é um dos doces favoritos. Brownie, ele veio de um erro, de uma receita que deu errado, né? De uma receita ali de bolo sem fermento. Ficou aquele bolo que é mesmo brownie, né? Um bolo achatadinho, um bolo que a gente fala aí na cozinha, bem solado. Ficou o brownie, que hoje é uma receita de sucesso, conhecida no mundo inteiro. Uma receita americana, mas que é conhecida no mundo inteiro. Então, o erro, ele é essencial para o aprendizado. O erro, ele é fundamental
fundamental para o seu crescimento, para a sua evolução. Gente, aproveita agora, início do ano, energia renovada, esperança, motivação. Pare de dizer não. Pare de dizer não para as oportunidades, pare de dizer não para o curso que você comprou, para a sua saúde. Comece a dizer sim. Dizer sim para você, dizer sim para o perdão, se libertar disso, cuidar de si. Dizer sim para a sua saúde que você está querendo melhorar, dizer sim para as suas amizades, dizer sim para os seus relacionamentos. Diga sim para a sua vida.